Se prepara para sentir a cremosidade e ver a mordida perfeita no brigadeiro. Quer fazer também? Gente, esse brigadeiro branco vai te surpreender, tá? Eu fiz um pouco diferente nessa receita. Quem assistiu a aula do brigadeiro ao leite, vou deixar aqui em cima o card, se você ainda não assistiu, para você assistir. Viu que eu adiciono o chocolate em barra na receita, né? Para trazer mais sabor ali do chocolate, para ficar mais encorpado. E aqui nessa receita eu não vou usar o chocolate branco, porque eu quero um sabor mais suave. Eu acho que o chocolate branco traz muito dulçor no resultado final, tá? Então, nessa receita que vocês vão assistir daqui a pouquinho, eu não uso chocolate branco. Já aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, porque eu tô fazendo uma série de receitas com doces e em breve vou fazer o especial de Páscoa. Então, para você não perder nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta também para mim qual receita você gostaria de ver por aqui, para ter uma confeitaria lucrativa aí na sua casa, que é o que eu tenho também, tá? Então, vamos lá ver a receita e te convido para ficar até o final, porque no final eu vou te falar sobre rendimento e conservação, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Apenas 2 ingredientes, leite condensado e creme de leite na medida certa, vai fazer a diferença nesse brigadeiro incrível. Só levar os 2 ingredientes bem misturados no fogo médio alto até começar a ferver. Depois você pode abaixar um pouquinho, mas não deixa no fogo baixo, tá? Se o brigadeiro ficar muito tempo no fogo, ele vai caramelizar, ficar puxa-puxa e não vai ficar legal. Mexe sempre, não deixa pegar no fundo e atenção ao ponto. Deu para ver o ponto cambalhota quando ele vira todinho desse jeito? Depois que desliga o fogo, mexe mais um pouquinho para não perder nada desse brigadeiro no fundo da panela. Aí você vai levar para o plástico filme ou o plástico próprio para alimentos e vai deixar descansar por pelo menos 6 horas antes de enrolar esse brigadeiro. Ele vai ficar na textura perfeita. Depois nós vamos porcionar esse brigadeiro e usando as luvas com um pouquinho de margarina ou manteiga vai fazer toda a diferença para você conseguir bolear mais brigadeiros sem ter que parar para ficar lavando a mão, tá? Eu porciono com 16 gramas para que no final o meu brigadeiro tenha 20 gramas. Eu explico um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo. Então é uma linha de produção. Primeiro eu porciono todos, depois eu passo todos no granulado branco, que esse é uma delícia. Da Melkin Chocolates eu uso, tá? Ele é realmente chocolate granulado, ele não é feito de açúcar. Então depois eu passo todos no granulado e depois coloco todos na forminha. Dessa forma fica melhor para trabalhar, principalmente quando você tem grandes pedidos e trabalhando sozinha como eu. Essa forminha que eu uso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um lugar que vende, tá? A marca que eu uso, o tamanho certinho e o link. 20 gramas no final. Gente, ficou muito perfeito esse brigadeiro. Perfeito, com 2 ingredientes apenas, não é demais? E aí, gente, gostaram dessa receita? Vocês viram? Somente 2 ingredientes e mais o confeito, que eu indico esse, que é de chocolate mesmo, vai fazer toda a diferença aí no sabor, para você ter um brigadeiro branco, tá? O rendimento dessa receita, vou deixar aqui para vocês. Eu faço então com 16 gramas cada brigadeiro, para que no final ele fique com 20 gramas, tá? O brigadeiro ao leite, que eu deixei aqui para vocês assistirem, também eu faço com 16 gramas, para no final ter 20. E até uma pessoa me perguntou isso, né? Mas como eu vou saber quantos gramas eu faço para padronizar aí o meu cardápio? Eu gosto de ter um visual uniforme dos meus doces, tá? Então, cada doce tem uma gramatura diferente, para que no final eles sejam visualmente do mesmo tamanho. E isso depende muito de qual confeito eu estou usando, né?
Então, por exemplo, o brigadeiro ao leite e o brigadeiro branco, por ter o mesmo tipo de confeito, eu tenho a mesma gramatura da massa. Então, 16 gramas de massa mais 4 de confeito vai me dar no final 20 gramas de doce. O brigadeiro brulê, por outro lado, ele é passado somente no açúcar refinado. Então, eu não vou ter volume na hora que eu passo esse doce ali. Então, eu já tenho 20 gramas, 19 e 20 gramas ali no meu brigadeiro brulê e depois passa no açúcar e maçarica, tá? Então, esse é o conceito que eu tenho para definir a gramatura dos meus doces, que no final fique harmonicamente todos mais ou menos do mesmo tamanho. A conservação em geladeira por até 15 dias, tá? Se tiver bem embalado ali no plástico filme ou no saquinho próprio para alimentos. Você pode também congelar por até 30 dias nesse nosso freezer de casa, tá? Se você tem um freezer profissional, ele dura mais, mas eu tô falando aqui, né, conforme a nossa realidade, geladeira e freezer de casa. Em temperatura ambiente, até 7 dias, também muito bem embalado para não cristalizar. Após enrolado, até 4 dias, mas quanto mais fresco, melhor. Sempre que eu tenho encomendas de doces finos, eu enrolo na véspera ou no dia da entrega, para que o cliente tenha esses dias a mais aí de durabilidade, tá? Então, faz os seus testes, veja tudo direitinho e venda muitos brigadeiros lucrativos.